Fala galera, Léo SDC aqui. Hoje eu vou estar passando um tutorial para você que ainda não teve aquele primeiro contato com a IA, para você que é iniciante e está querendo começar a entrar nesse mundo. Eu vou passar um tutorial prático e rápido de como você pode estar começando aí a utilizar a IA no seu dia a dia e fazer coisas muito úteis com ela. Então vem comigo. Então pessoal, vamos estar começando aqui o nosso curso. A primeira coisa que a gente vai precisar é uma conexão estável com a internet, seja Wi-Fi ou por cabo de rede. E a segunda coisa que a gente vai precisar é um navegador web. Então aqui no caso eu vou estar usando o Mozilla Firefox, mas você pode usar qualquer outro navegador, como o Google Chrome ou até mesmo o Microsoft Edge. Então aqui eu vou abrir o meu navegador Firefox e eu vou digitar aqui na barra de endereço chatgpt.com. Então galera, para começar, aqui a partir da tela do ChatGPT, a gente tem diversas informações aqui. A gente tem a linha de comando, que é o prompt. A gente tem aqui os botões de entrar e cadastrar-se. E a gente tem aqui algumas opções, como novo chat, buscar chats, imagens, aplicativos e investigação. Então, a primeira coisa que eu recomendo quando a gente está começando a mexer com o ChatGPT é justamente cadastrar um novo usuário. Então aqui você pode clicar em cadastrar-se gratuitamente, preencher o seu endereço de e-mail, clicar em continuar. Aí você entra no seu e-mail, na sua conta de e-mail, pega seu código, daí é só você colar o código que chegou no seu e-mail aqui, clicar em continuar, digitar seu nome completo, a sua idade, concluir a criação da conta. Então com isso, a gente vai ter a nossa conta para poder fazer a utilização do ChatGPT. Então aqui clicamos em continuar, ele vai mandar a gente novamente para cá. E aqui a gente pode começar a fazer os nossos primeiros comandos, a dar os nossos primeiros prompts para o ChatGPT. Então, o ChatGPT ele pode fazer diversos tipos de coisas através dos comandos que você vai lançar aqui. Uma das coisas que o ChatGPT pode fazer é responder algumas perguntas que você possa ter. Então, se eu, por exemplo, perguntar quem foi o presidente do Brasil em 1980, ele vai pensar um pouco e vai retornar o nome do presidente. João Batista Figueiredo foi o presidente do Brasil durante todo o ano de 1980. Ele governou de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. Então perceba que aqui ele já me traz até mais informações do que eu pedi. Eu tinha pedido apenas o nome do presidente do Brasil, mas ele já me trouxe uma dezena de outras informações que eu nem sequer perguntei. Por quê? Porque a inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, esses tipos de inteligência artificiais, eles conseguem modelar e pensar sobre a questão que está sendo jogada a eles. Assim como também, às vezes, eles podem faltar com alguma informação que você gostaria de saber. Então é por isso que necessita-se muito da utilização do bom senso para que a gente possa estar utilizando a IA de uma maneira correta, de uma maneira melhor. Até porque a IA, às vezes, ela pode errar, às vezes ela pode alucinar. Então, vale-se muito do bom senso quando a gente está utilizando a IA. É preciso tomar certos cuidados. Então, dito isso, além de perguntas, coisas que a gente pode aprender, né? A IA ela é uma ótima ferramenta para aprendizado. Então, se, por exemplo, você gostaria de aprender a programar, você pode fazer uma pergunta do tipo: como eu posso aprender a programar? Você pode me ensinar programação do zero?
E aí ele vai pensar um pouco e vai responder: sim, posso te ensinar a programação do zero, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código. A ideia é fazer como um curso, cada aula apresenta um conceito, traz exemplos, exercícios e desafios. Você pode tirar dúvidas a qualquer momento. Plano do curso: lógica de programação, o que é um algoritmo, variáveis, tipos de dados. Então ele vai trazer aqui umas dezenas de módulos, né? Ó, qual linguagem aprender? Então aqui ele já está recomendando a linguagem Python, né? Ó, porque tem uma sintaxe simples, é muito usada no mercado, serve para automação, análise de dados. Então ele já vai dar todo o esquema pronto aqui para você começar a aprender. E aí, conforme você vai fazendo as perguntas, ele vai te dando as respostas e isso pode ser uma ótima ferramenta para você que quer estudar aí qualquer tipo de coisa, desde programação até qualquer outro assunto. Além disso tudo, o ChatGPT também é uma ótima ferramenta para geração de imagens. Então, se por exemplo, eu jogar aqui, gere uma imagem de um pinguim no estilo desenho, Cartoon Network. Então ele vai pensar um pouco e vai começar a criar a imagem aqui. Ele vai começar a criar a imagem, né, do pinguim que eu solicitei. A criação de imagens, elas demoram um determinado tempo, né, se a gente está utilizando a conta gratuita, que é o nosso caso aqui. E se caso você queira alguma coisa mais rápida, né, alguma coisa que você vai estar gerando muitas imagens, você vai estar querendo trabalhar com isso, aí eu recomendo você pegar, né, o plano pago, que fica numa base ali de mais ou menos R$ 130, né, que é o primeiro plano do ChatGPT. Então aqui, depois de um certo tempo, ele gerou a nossa imagem de cartoon, né, do pinguim que foi solicitado. E aí a gente pode fazer o que a gente quiser com essa imagem. A gente pode vir aqui, né, nessa setinha, baixar ela e a gente pode estar trabalhando com essa imagem que a gente criou. Para sair daqui, a gente clica nesse xizinho aqui no topo superior esquerdo da tela e pronto. Basicamente é isso, né? Existem também alguns outros tipos de funcionalidades, né, do ChatGPT, como, por exemplo, a gente poder narrar o que a gente quer, né? Existe o modo ditar e o modo use a voz. Eu vou explicar eles aqui rapidamente, né, e demonstrar. Para começar, eu vou começar com o modo voz. Ele é um modo que entra mais ou menos em uma conversa mesmo com o ChatGPT, porém ele tem um problema, né, na minha visão, que se você é uma pessoa que fala um pouco lento ou que trava, às vezes, como eu acabo fazendo, ele entende que você já parou de falar e começa a te dar a resposta antes de você terminar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou clicar aqui e vou utilizar agora. E aí, tudo bom? Pode me perguntar o que quiser. Tá Então tudo aqui, pronto para começar. então aqui você pode ver que a gente pode estar escolhendo algum tipo de voz, né? Ele dá várias opções aqui pra gente, né? Escolha uma voz, então a gente tem aqui sol. Oi, queria dizer que estou pura empolgação para trabalhar com você e não vejo a hora de começarmos. Então, quais são seus planos? Que já é um outro tipo de voz, né? Esse já é mais masculino, uma voz mais masculina. Eita, já quero começar com tudo. Se tiver algo que você queira focar primeiro, é só falar. E vou iniciar um novo chat. Aqui ele vai pedir permissão, né, para acessar o meu microfone. Eu vou dar essa permissão para ele, para que o navegador ele possa, né, me ouvir. Porque quando a gente está utilizando o navegador,
a gente precisa, ele não pode ter a permissão de ouvir a minha voz de automático, né? Eu preciso clicar nesse botão para permitir que ele ouça a minha voz, né? Para que ele ouça o que eu estou falando. Uma outra coisa que é necessário é que o seu computador ele tenha um microfone. Então você pode estar utilizando um headset, um fone de ouvido, qualquer coisa que tenha um microfone, né, para poder estar utilizando esse modo voz no ChatGPT. Se o seu computador ele não tem um microfone, esse modo obviamente não vai estar funcionando. Então eu vou clicar em permitir aqui. Chat, por favor, me explica como que funciona o ciclo de vida dos leões. Claro, o ciclo de vida dos leões começa com o nascimento dos filhotes, geralmente em grupos de 1 a 4. Eles dependem da mãe por vários meses, se alimentando de leite. Depois começam a se alimentar de carne, quando tem cerca de 3 meses. Os jovens vivem em grupos com as fêmeas até uns 2 ou 3 anos. Os machos jovens então saem para buscar seus próprios territórios. Então, como vocês podem ver, esse foi o primeiro exemplo, né? Aqui a gente tem, né, a resposta dada em modo texto, né? Além de falar, ela também escreve aqui depois, né? Então a gente pode ver toda a resposta que ela gerou aqui, né, no texto. E aí eu vou mostrar agora um outro exemplo usando esse mesmo modo, né, esse mesmo modo de voz, mas falando um pouco mais devagar e pausadamente. Aqui eu vou dar permissão. Chat, por favor, me fala como que funciona a vida dos leões marinhos. Claro. Ah, entendi. Você quer saber mais sobre a vida dos leões no ambiente selvagem. Entende? Então, você percebe que como eu fui falando muito pausadamente, ele foi se confundindo, se confundindo, se confundindo. E aí existem duas opções. Ou ele vai te dar uma resposta errada, ou ele vai simplesmente travar, como foi o que aconteceu. Então, existe esse detalhe, né, nesse modo voz. Eu prefiro utilizar, se eu realmente não quero digitar, se eu quero, né, tá falando com o ChatGPT, eu prefiro utilizar o modo digitar. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês como utilizar o modo digitar, que é o modo onde a gente pode... Ele funciona basicamente como se fosse o envio de um áudio no WhatsApp, por exemplo, onde a gente clica em iniciar a gravação, fala tudo que a gente quer falar, e depois a gente clica em finalizar a gravação. Então é a mesma coisa. Então mesmo que a gente pare ou pause ou fique pensando um pouco, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque é uma gravação de áudio, ele não está no modo ativo de te escutar e responder ali. Então eu vou clicar aqui no modo editar e vou começar a minha demonstração. Chat, por favor, me explica como que funciona o ciclo de vida dos leões marinhos. E deixa eu ver. E também me explica, chat, quais são os lugares do mundo onde a gente pode encontrar leões marinhos. Também me explica, chat, qual o tipo de alimento os leões marinhos mais gostam. E também, eu também gostaria de saber onde os leões marinhos geralmente vão para buscar o seu alimento. Então aqui eu finalizei, né? Clica em aceitar aqui, ele vai gerar o texto de tudo aquilo que eu falei, e aí a gente só tem que clicar em enviar prompt para poder ter essa resposta de tudo que eu perguntei, né? Então vou clicar aqui em enviar o prompt. Então aqui ele vai trazer todas as respostas, as coisas que eu perguntei, né? O ciclo de vida, onde vivem, o que eles comem,
a gente procura um alimento e por aí vai. Então, existem esses dois modos, né, que a gente pode estar utilizando o ChatGPT e são modos muito interessantes. O modo ditar, no meu ver, ele é mais interessante, né, justamente porque a gente pode pensar um pouco mais no que a gente está falando, né, e ele não tem essa questão de, né, ter que ficar ativamente ouvindo a gente pode pensar no que a gente vai falar, né, e completar ali a nossa linha de raciocínio de uma forma bem mais tranquila do que no modo voz. Então, outras coisas que o ChatGPT também pode fazer, além disso tudo, é analisar imagens, né? Ele pode fazer análise de imagens e também análise de textos. Então eu vou dar uma demonstração aqui de como ele pode fazer essa análise de imagens. Então eu vou clicar em uma dessas imagens que ele mesmo gerou aqui. Vou guardar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou dar um nome para essa imagem. Leões marinhos. Vou salvar. Vou fechar aqui. Vou vir aqui embaixo. E aqui tem um sinal de maisinho, né, do lado do prompt. A gente pode clicar aqui e aqui ele vai dar a opção da gente adicionar fotos e arquivos. Então vou clicar nessa opção. Vou selecionar os leões marinhos e vou fazer alguma pergunta para ele baseado com essa imagem. Então vou pedir para ele contar o número de leões marinhos que tem nessa imagem aqui. Então conte o número de leões marinhos presentes nessa imagem. Ele vai analisar a imagem, vai contar e vai trazer o número exato ou aproximado de leões marinhos nessa imagem. Então ele vai demorar um tempo, né, para processar. Já é uma coisa que exige um pouco mais de processamento por parte da IA, então isso pode demorar um pouco mais de tempo. E aí ele traz aqui a resposta, né? Contei visualmente os animais na imagem, como vários estão parcialmente ocultos nas bordas e atrás de outros, não é possível obter um número exato, mas a melhor estimativa é de mais ou menos 29 leões marinhos. Então, isso é uma das formas de análise de imagem que a gente pode ter, né? Aqui agora eu vou fazer mais uma demonstração, né? Mostrar que ele também pode ler imagens que contêm texto, consegue ler texto de imagens, né? Então, se por exemplo você tem alguma foto, né, alguma imagem com texto, ele consegue ler texto que está dentro dessa imagem. Então vamos fazer isso. Eu vou trazer um texto, uma imagem aqui que contém algum tipo de texto. Então eu tenho essa imagem aqui, né, a imagem de um livro, né, denominado A Última Formiga, de Jane Prado. Então eu vou pedir para o ChatGPT analisar essa imagem, me dizer o que tem escrito nela e vou pedir para ele trazer as informações sobre esse livro, o que ele conseguir encontrar. Então, aqui eu venho no meu chat, novamente, adicionar fotos e arquivos, vou selecionar a imagem e vou pedir para ele me entregar todas as informações que ele encontrar a respeito desse livro. Então, por favor, me entregue todas as informações que você encontrar sobre o livro dessa imagem. Então ele vai analisar a imagem e vai retornar aquilo que ele conseguir encontrar sobre essa imagem. Então aqui ele sozinho já leu que pela capa da imagem o livro é A Última Formiga, ou seja, não tem nenhum texto, eu não passei nenhum texto para ele, né, dizendo que
que esse livro era A Última Formiga, como vocês podem ver aqui. Ele simplesmente leu da imagem. Ele analisou diretamente a imagem e já sabe que o nome do livro é A Última Formiga, de Jane Prado. Então, ele tem aqui A Última Formiga, Jane Prado, gênero literatura infantil, idioma português, informações bibliográficas. Então ele vai trazer todas as informações bibliográficas, número de páginas 11, e aí ele mostra tudo. Então aqui ele já vai trazer também a sinopse do livro. A história acompanha uma pequena formiga que nasceu com apenas 4 pernas, mas isso nunca a impediu de ser feliz ou de trabalhar. Embora fosse mais lenta e sempre chegasse por último, ela observava atentamente tudo ao seu redor e admirava a natureza. Então ele vai trazer todas as informações aqui, né? Todas as informações relacionadas à imagem que ele analisou, né, pessoal? Então isso é uma funcionalidade muito interessante do ChatGPT. É uma ótima coisa de se usar, né? E é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Aqui na lateral do nosso chat, a gente vai ter, né, os chats que a gente teve, né, as conversas que a gente teve com ele gravadas aqui na lateral, né, em recentes. Então, como eu comecei essa conversa perguntando qual era o nome do presidente do Brasil, ele colocou o nome desse chat como Presidente do Brasil 1980, né? Então aqui a gente pode fazer uma série de coisas com esse chat, né? E uma delas é renomear. Então a gente pode colocar qualquer conversa, qualquer nome, né, nessa conversa que a gente quiser. Então, por exemplo, primeira conversa chat GPT. E pronto, vai ficar gravado dessa forma aqui. Então, se eu clicar aqui em novo chat, por exemplo, começar uma outra conversa com ele, né? Dar algum outro tipo aqui, me fale o que você sabe sobre os lobos. Então comecei uma outra conversa aqui, né? Ele vai trazer aqui as respostas. E aqui ele já criou um outro chat, né, na lateral com o nome Informações sobre Lobos. Então a gente tem todo um novo chat aqui, né, que a gente começou, toda uma nova conversa. E se a gente clicar na outra conversa que nós estávamos, primeira conversa ChatGPT, a gente já volta para outra conversa com todo o outro contexto guardado, né, com tudo que a gente teve na outra conversa, desde a geração dos pinguins, leões marinhos e por aí vai. Então, a gente vai ter tudo isso daqui, né, todas essas funcionalidades muito interessantes no ChatGPT. E isso é um ótimo começo, né? Essas funcionalidades que eu apresentei, elas são as principais, né? E são um ótimo começo para quem quer iniciar aí a sua jornada, né, utilizando a IA, utilizando, né, as ferramentas de IA generativa, né, que são ferramentas como o Claude, o ChatGPT e o Gemini. Se você, né, entrar aqui em outras ferramentas, como o próprio Gemini, você vai ver que elas funcionam de uma maneira muito semelhante, né? Muito semelhante ao ChatGPT. Então ele vai ter sempre o prompt aqui e você pode, né, tá pedindo alguma coisa para ele. Me mostre imagens de casacos azuis. E ele vai mostrar. Ele vai pensar um pouco, né? E vai estar trazendo aí imagens de casacos azuis, né? Que no caso ele foi mais pro lado de terno, né? Mas é mais ou menos isso. O Claude é a mesma coisa. Você entrar no Claude aqui, né? Aqui no caso o Claude ele já pede, né, logo de início para você criar uma conta. Eu tenho uma aqui no Chrome, né, direto logado. Eu vou estar passando aqui. Então aqui no Claude é a mesma coisa. Se a gente pedir qualquer coisa para ele, ele vai estar retornando. Então me mostre imagens de
araras azuis. Ele vai buscar e vai mostrar. Simples assim. Algumas dessas imagens ficaram disponíveis, mas a gente tem aqui mais ou menos, né, as imagens que ele conseguiu achar, né, com algumas informações já que ele mesmo pensou e trouxe. Então você pode ver que aqui ele também tem o modo voz, ele também tem o modo, né, de digitar, assim como o ChatGPT também tem. Então você pode estar aí escolhendo a ferramenta de IA que você mais, né, gostar, que você mais se adaptar, e tá iniciando aí, né, iniciando a sua jornada, né, com a IA. Existe uma outra questão que você vai acabar se deparando aí, né, conforme você vai utilizando o seu chat GPT ou qualquer uma outra IA, com o limite de uso, né, que você tem diário. Existe um certo limite ali que você pode estar utilizando o chat GPT por dia, por exemplo. Então, quando chegar nesse limite, ele vai travar o seu prompt e você não vai mais poder continuar com aquele chat ali até geralmente o outro dia ou até um certo horário que ele informa ali para você na tela. Então, caso você queira começar a utilizar muito o ChatGPT, né, para fazer suas coisas, né, desenvolver trabalho, desenvolver resumos e por aí vai, você provavelmente vai precisar estar pagando aí, né, tá utilizando a versão paga do ChatGPT. E para fazer isso, você basta vir aqui, né, no seu nome, clicar ali no plano que você está atualmente, né, aqui no caso está Teste Plus grátis, então vou clicar aqui, e aí ele vai abrir aqui, né, as opções que a gente tem de planos do ChatGPT. Então se a gente clicar aqui em ver todos os planos, ele vai mostrar tudo, né? Você pode ver aqui que a gente está no free, né? No grátis, modelo grátis aqui ainda. Então aqui nesse modelo a gente tem só o modelo principal, né? A gente tem mensagens e carregamentos limitados, como eu falei. Então chegando em determinado momento o seu prompt ele vai ser travado e você não vai mais conseguir, né, prosseguir com aquela conversa ali. Criação limitada de imagens, então não dá para criar muitas imagens por dia, existe um número limitado de imagens que você pode criar. E também memória limitada, ou seja, às vezes ele pode demorar um pouco mais do que os outros modelos para estar dando alguma resposta. Daí depois a gente tem aqui um modelo Go, né? Então mesma coisa, modelo principal, mais mensagens e carregamentos, né? Então aqui a gente vai poder ter acesso a mais mensagens, né? A gente vai poder ter um limite aumentado de mensagens por dia. Vai permitir mais criação de imagens, mais memórias, ou seja, ele pode te dar respostas mais rápidas, né, do que o plano grátis. E também um modo de voz expandido. E aí tem esse outro aqui, que é o que eu recomendo, que eu uso, que ele já tem modelos mais avançados, ou seja, modelos mais inteligentes, né, conseguem te dar informações mais assertivas, né, ele consegue te dar com maior exatidão ali exatamente o que você quer. Então a gente tem também a criação avançada de imagens com thinking, então uma criação melhorada de imagens, memória expandida entre chats, agente de programação do Codex. Esse Codex ele é uma ferramenta, né, de IA generativa para gerar código, né, para quem já é mais especialista mesmo na área de programação, para quem está querendo montar um projeto e por aí vai. Então, pesquisa profunda expandida, projetos e GPTs personalizados. Então, eu gosto muito desse plano Plus aqui, né, é o que eu utilizo. A gente também tem um plano Pro, mas aí já é uma coisa bem mais específica, né? Bem para quem quer utilizar bem mais mesmo a IA, né? Como ferramenta de trabalho. Então esses são alguns dos planos, né, que a gente pode estar utilizando aí, que a gente pode estar adquirindo, né? Aqui é o plano Plus, ele é gratuito, né, no primeiro mês e é por tempo limitado, né, essa oferta. Então é isso. Esses são os planos do ChatGPT que você pode estar utilizando. Eu recomendo começar no plano grátis, né? E utilizando em algum momento, como eu falei, quando você começar a utilizar mais,
isso vai travar, né? Vai travar seu uso. E aí depois eu recomendo você ir para o Plus, ok? É isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado, eu peço para que deixem um like e se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre trazendo mais conteúdos de tutoriais, né, sobre IA para você que quer ir do iniciante ao avançado. Obrigado por assistir.